Olá, vamos dar continuidade ao nosso curso de Guia Prático para a Reabilitação Ortopédica. Hoje, falando sobre a famosa e temida articulação do joelho. Então, na aula de hoje, nós falaremos um pouquinho sobre cinesiologia e biomecânica das disfunções no joelho, a propedêutica, métodos e técnicas de avaliação das disfunções que acontecem nessa articulação e a reabilitação baseada em evidências. Assim como eu vou disponibilizar para vocês um guia prático de exercícios que você pode fazer com pacientes que tenham disfunções nessa articulação. Quando a gente fala da articulação do joelho, a gente entende que a articulação do joelho tem uma importância funcional no que tange as tarefas de mobilidade. E o que são tarefas de mobilidade? São todas aquelas tarefas que a gente realiza no dia a dia para transporte do nosso corpo por meio do espaço, transporte do nosso corpo ao longo do espaço. Ou seja, toda vez que você levanta de uma cadeira, toda vez que você senta de uma cadeira, toda vez que você caminha, toda vez que você sobe escadas, desce escadas, ou pratica atividades esportivas, como, por exemplo, a corrida, você está realizando atividades de mobilidade. E atividades de mobilidade, a gente destaca aí a importância da marcha. A gente sabe que a marcha, ela representa a atividade funcional, a atividade de vida diária que a gente mais realiza no nosso dia a dia. A marcha é a atividade de vida diária que ocupa cerca de 70% do nosso tempo acordado. Então, a articulação do joelho, ela tem uma importância fundamental para a execução adequada dessas tarefas de mobilidade. Além das tarefas de mobilidade, que é importante para a gente no nosso dia a dia, a gente tem aí a corrida, os saltos e diversos movimentos esportivos, como, por exemplo, as trocas de direção, os movimentos que envolvem trocas de direção, saltos, corridas, e que fazem parte ali de diversos esportes. Então, quando a gente fala de público-alvo, o público que vai ser acometido por disfunções musculoesqueléticas no joelho, a gente tem desde aquele indivíduo que tem um comprometimento de mais sedentário, que tem uma funcionalidade mais comprometida como um idoso, até atletas de alto desempenho. Então, a articulação de joelho, em decorrência dessa importância funcional, do fato de executar diversas atividades que a gente realiza no nosso dia a dia por um tempo bastante prolongado, por movimentos bem repetitivos, a gente tem ali uma articulação que se lesiona bastante. Quando a gente olha para a prevalência de lesões em esportes, as articulações mais acometidas por lesão em diversos esportes, a gente tem o joelho sempre em destaque. Então, quando a gente fala de reabilitação dessa articulação, ela é uma articulação que é fundamentalmente atingida por lesões e que o fisioterapeuta que trabalha com ortopedia precisa ter conhecimento, precisa saber quais são as disfunções que acometem essa articulação, qual é a mecânica de origem dessas disfunções e, prioritariamente, como executa a avaliação e como executa a conduta dessas condições, dessas disfunções que afetam a articulação do joelho. A gente já comentou várias vezes ao longo do nosso curso que é muito fácil, simples, saber a origem de disfunções traumáticas, de lesões agudas. O que é complexo? A gente entender um pouco melhor o que está levando à ocorrência de uma condição que é uma lesão crônica. Então, aí está a dificuldade que muitas vezes a gente precisa retomar conhecimentos que envolvem ali cinesiologia, que envolvem ali biomecânica, ou às vezes conhecimentos até mais básicos, como histologia e fisiologia, para compreender o que vai levar um indivíduo a ter uma disfunção crônica em um determinado local anatômico. Quando a gente olha para o joelho, por isso que a gente tem todo esse apanhado, articulação por articulação, tanto anatômico quanto cinesiológico, em todas as aulas, é exatamente para a gente retomar alguns conceitos, para a gente conseguir lá na frente compreender a origem de disfunções que são disfunções crônicas nessas articulações. Então, quando a gente olha para a anatomia do joelho, a gente precisa lembrar que o joelho é uma articulação troclear,
O que é uma articulação troclear? Toda vez que você escutar articulação troclear ou articulação troclear do tipo gínglimo, lembre-se do joelho e do cotovelo. Anatomicamente, essas articulações, elas se articulam entre si no formato como o batente da porta. Ele vai geralmente se movimentar em um único plano. Então, quando vocês pensarem no cotovelo, no joelho, lembre-se do mecanismo articular de um batente de porta. É muito parecido com a articulação do joelho, com a articulação do cotovelo. A diferença do joelho para o cotovelo é que o cotovelo tem uma articulação que promove um segundo eixo ali, que é a radionar distal e proximal. Então, essas duas articulações, elas fazem a prontosupinação do cotovelo. Enquanto no joelho, a gente tem, fisiologicamente, apenas um plano de movimento, que é a flexão e extensão. Então, quando a gente olha do ponto de vista de ação, de fisiologia articular executada por um gesto voluntário, a gente tem ali no joelho única e exclusivamente a realização de movimentos em um único plano, flexão e extensão. Em algumas literaturas, a gente encontra que o joelho é biarticular, porque a gente tem um segundo eixo sendo formado, principalmente quando a gente realiza movimentos automáticos de flexão e extensão, que promovem rotações da tíbia em relação ao fêmur. Então, a gente tem ali uma rotação tibial quando a gente executa os movimentos de flexão e extensão, que são movimentos automáticos. Então, do ponto de vista funcional, fisiológico, a gente não entende essa rotação automática da tíbia como um movimento em si, mas a gente, em algumas literaturas, a gente encontra em algumas literaturas que esses movimentos podem ser ali descritos como um outro movimento do joelho. Então, para a gente adotar uma nomenclatura padronizada aqui, para a gente ter uma referência de conversa, eu vou adotar aquilo que eu acho que é a literatura mais bem fundamentada, que é a literatura que mostra que o joelho se movimenta em um único plano, porque esse é o movimento que a gente executa nas nossas atividades de vida diária, a flexão e a extensão do joelho. E para isso a gente precisa também entender a importância de algumas estruturas anatômicas. Primeiro, quando a gente fala do joelho, além dessa articulação troclear entre fêmur e tíbia, a gente também tem uma segunda articulação, que é a articulação entre a patela e o fêmur, que a gente chama de articulação patelofemoral. A patela, ela é uma articulação, a patelofemoral é uma articulação ímpar aí, é uma articulação que ela vai ter uma característica importante quando a gente olha do ponto de vista de aumento de superfície de contato, aumento da possibilidade de gerar amplitude de movimento articular para aquela articulação pro joelho. Ela tem uma importância funcional na transmissão de forças, em particular na transmissão do nosso grande, importante músculo chamado quadríceps. Ele cria um maior braço de alavanca, propiciando uma maior potencialização da geração de torque, de força do quadríceps. Por isso que o quadríceps é um músculo muito forte, muito importante para a geração de atividades esportivas, que envolvem aí geração de potência, como chutes, saltos e corridas. Então, quando a gente olha para a patelofemoral, ele tem essa importância fundamental. Só que também ela tem uma contrapartida, né? A patelofemoral é uma articulação bastante instável. Quando a gente olha para a configuração anatômica, a patela ela se encaixa no fêmur por meio de um sulco, que é formado ali na região da patela. E dependendo do quão raso é esse sulco, isso vai aumentar principalmente em mulheres, né? A gente tem aí um maior relato desse tipo de disfunção em mulheres, que é as lesões, que são as lesões e as instabilidades patelofemorais. E isso também vai ter uma implicação lá na frente para ocorrência de disfunções musculoesqueléticas nessas articulações. Então, quando a gente olha para o joelho, é interessante lembrar da femorotibial, mas também a gente precisa retomar que ali existe a patelofemoral, e a patelofemoral tem toda essa complexidade de importância cinesiológica para a articulação do joelho. Além da patela, a gente também tem os meniscos, e os meniscos têm uma função interessante ali de aumento de superfície de contato entre fêmur e tíbia, aumentando a amplitude de movimento, mas também de amortecimento, de redução de sobrecarga na articulação do joelho, também complementando aí a função do menisco, a questão
da congruência articular. Então, eu destaco aí a importância da patela e do menisco, porque são duas estruturas que aumentam a superfície de contato na patelofemoral, aumentando a amplitude de movimento do complexo articular joelho. Então, são duas estruturas que são propícias a lesões musculoesqueléticas, porque elas são estruturas ali fundamentais para a importância ou para a geração de movimentos na articulação do joelho. Quando a gente olha para a articulação do joelho, a gente tem uma articulação relativamente estável, né? A extensão ela é bastante restrita por travamento ósseo, pela configuração anatômica ali da fêmuro-tibial, então a gente tem pouca extensão por uma questão de mecanismo ósseo ali gerando impactação e gerando restrição de amplitude de movimento. A flexão ela é prioritariamente limitada pelo pelo tendão patelar e pela massa muscular que fica posteriormente à coxa. Só que a articulação do joelho, além de ser estabilizada pelos músculos quadríceps, isquiotibiais, a gente também tem a ação importante ali dos ligamentos. Quando a gente lembra da ação ligamentar, a gente tem que entender que a ação ligamentar ela vai sempre acontecer no final da amplitude de movimento, no final das amplitudes de movimentos articulares. E essa ação ligamentar ela envolve aí a prevenção de movimentos que são excessivamente ou movimentos excessivamente amplos ou compensatórios à articulação. Quando a gente fala da importância dos ligamentos, eu queria só relembrar a ação de dois ligamentos que são muito bem falados, que é a ação do ligamento cruzado anterior, que é esse feixe mais anterior aqui, que a setinha mostra, e a ação do ligamento cruzado posterior, que é esse feixe posterior que a setinha de trás está mostrando. O ligamento cruzado anterior, ele sai lá da região posterior da tíbia e se insere na região anterior do fêmur, propiciando maior estabilização quando a tíbia tem uma tendência a se deslocar anteriormente em relação ao fêmur. E o ligamento cruzado posterior tem uma ação antagônica ao cruzado anterior. O ligamento cruzado anterior, ele estabiliza a articulação do joelho prioritariamente quando a tíbia tem uma tendência de se deslocar posteriormente ao fêmur. Então, do ponto de vista funcional, quando que o ligamento cruzado anterior vai agir? Prioritariamente quando o teu joelho estiver numa tendência de flexão associada a um valgo. Depois a gente vai falar melhor sobre isso no momento que a gente for falar sobre a aula, né, de lesões ligamentares. Mas, basicamente, quando você flexiona o joelho, você tem uma tendência a uma anteriorização da tíbia. Enquanto quando você estende o joelho, você tem uma tendência à posteriorização da tíbia. Então, o ligamento cruzado anterior ele vai estabilizar essa articulação prioritariamente quando você tiver uma ação de flexão. E o ligamento cruzado posterior vai agir ali, estabilizando essa articulação, quando você tiver uma ação de extensão. E aí a gente vai ter alguns mecanismos associados à flexão e à extensão que priorizam, que aumentam a sobrecarga em cima desses ligamentos, como, por exemplo, o valgo, quando acontece na lesão de cruzado anterior. Então, é importante a gente relembrar a ação desses ligamentos, porque esses ligamentos, em conjunto com os colaterais mediais e lateral, eles são importantes para a estabilização do joelho. E quando a gente olha para a patela, a gente tem que lembrar que na patelofemoral, a gente também tem ação ligamentar, a ação do ligamento patelofemoral, que é esse ligamento bonitinho aqui, ele tem um formato em feixe de Z para estabilização, para tração da patela para próximo do fêmur. Além do ligamento patelofemoral, a gente também tem o tendão patelar, que também realiza ali a ação de estabilização da articulação patelofemoral. Então, a gente precisa relembrar essa questão aí de estabilidade para a gente retomar alguns conceitos ou para a gente vislumbrar como que a articulação do joelho funciona para compreender um pouco o mecanismo lesivo nessa articulação. Então, só para lembrar, tendão patelar é esse feixe grande que liga o quadríceps ao osso, né? Faz o ponto de inserção ali na tíbia, né?
e a gente tem aqui o tendão patelar tracionando a patela em direção ao fêmur, assim como o ligamento patelofemoral. Quando a gente fala para estabilidade, a gente falando da estabilidade estática, mas olhando para a estabilidade dinâmica, a gente também tem ação muscular. Na estabilidade, quando a gente olha para a ação muscular, para a estabilidade dinâmica, a gente tem que destacar a ação do quadríceps. O quadríceps é o principal músculo que atua sobre o joelho, ele recebe cargas, ele é importante para a recepção de cargas, em particular a força de reação do solo, quando a gente realiza movimentos de mobilidade, quando, por exemplo, quando a gente caminha, salta, troca de posição, a gente utiliza o quadríceps, muitas vezes produzindo força excêntrica para a estabilização do joelho. E aí, um pouquinho menos importante do ponto de vista funcional, a gente tem a ação dos isquios tibiais, aliado também à ação do gastrocnêmio, que é de ação antagônica, né? Trabalhar ali de forma antagonista as produções de potência muscular do quadríceps. Eu sempre brinco com meus alunos, quando você pensa em reabilitação do joelho, quadríceps sempre tem que estar lá, mas não necessariamente isquios merece atenção. Quando a gente vai priorizar a ação ou olhar para os isquios, ou um paciente que fez uma reconstrução de ligamento cruzado anterior, que usou semitendíneo como enxerto, ou quando o paciente tem uma lesão, uma tendinite ou uma lesão no tendão patelar, que geralmente essas lesões são causadas por uma condição de desequilíbrio de forças entre quadríceps e isquiotibiais. Então, aí eu preciso trazer para uma condição de maior equilíbrio, priorizando, por exemplo, o fortalecimento dos isquiotibiais para a redução da potência gerada pelo quadríceps. E uma outra condição é quando o meu paciente, por exemplo, teve uma distensão em isquios, também vai ser importante ali eu olhar para os isquiotibiais e não para outras condições, por exemplo, como a disfunção patelofemoral. Os isquiotibiais não têm uma importância funcional como, por exemplo, o quadríceps tem. E aí, outra coisa importante, que entra um pouco já em mecânica de lesão, em particular em mecânica de lesões que acometem o compartimento anteromedial do joelho, a gente precisa entender que o posicionamento de inserção da cabeça femoral lá no acetábulo, ele vai interferir as distribuições de forças que acontecem no joelho. Por quê? O posicionamento da cabeça do fêmur em relação ao acetábulo modifica o posicionamento do centro de gravidade, mais especificamente do centro de pressão, que é a projeção do centro de gravidade lá no solo. Então, essa alteração no centro de projeção, a gente vai acabar tendo uma modificação, a gente vai acabar observando uma modificação na distribuição de sobrecarga na articulação do joelho. Deixa eu deixar um pouco mais claro isso. Quando a gente olha para o ângulo de implantação da cabeça femoral em relação ao acetábulo, ele não é 90 graus. Ele tem uma certa angulação, que pode variar, por exemplo, entre 100 até 160 graus quando o indivíduo tem coxa vara, até 105 graus quando o indivíduo tem coxa valga, até 105 graus quando o indivíduo tem coxa vara. Em geral, a gente tem ali cerca de 130, 140 graus de ângulo de implantação da cabeça do fêmur em relação ao acetábulo. Esse ângulo de implantação, quando o indivíduo apresenta um ângulo de implantação que vai promover um desalinhamento ali nessa articulação, um desalinhamento estrutural nessa articulação, isso vai acabar acometendo o posicionamento do joelho. Quando o indivíduo tem um ângulo de implantação da cabeça femoral em relação ao acetábulo menor que 165 graus, isso significa que ele vai apresentar um joelho valgo. E o joelho valgo vai resultar em um maior estresse, um aumento na sobrecarga na aproximação dos côndilos laterais. Enquanto o indivíduo que tem um joelho varo, ele vai ter um aumento de compressão
nas estruturas que envolvem ali a região do côndilo lateral, medial. Então, o posicionamento no ângulo de inserção do do fêmur, da cabeça femoral em relação ao acetábulo, vai acabar comprometendo a distribuição de sobrecarga na articulação do joelho, gerando, por exemplo, o joelho valgo, o joelho varo. Aí você pode dizer assim, mas Nise, geralmente a condição estrutural estática não necessariamente resulta em disfunção dinâmica. Isso é correto, mas saber que existe uma diferenciação no ângulo faz a gente, por exemplo, entender no ângulo de implantação da cabeça femoral em relação ao acetábulo, faz a gente entender, por exemplo, por que existe uma maior prevalência de disfunção patelofemoral em mulheres. Porque mulheres têm uma tendência a essa condição de joelho valgo. E aí isso também vai estar relacionado ao ângulo Q. O ângulo Q, ele é super famoso, é o ângulo formado entre a crista ilíaca, a patela e a tíbia. E esse ângulo que até pouquíssimo tempo atrás, até cerca de 10 anos atrás, era apontado como grande vilão, aquele que promovia as dores patelofemorais, a síndrome da dor patelofemoral. Até que mais ou menos de 7, 8 anos para cá, a gente conseguiu compreender um pouco melhor o que acontece na dor patelofemoral e identificar ali que nem todo indivíduo que tem ângulo que é aumentado tem disfunção patelofemoral. E nem todo indivíduo que tem disfunção patelofemoral tem ângulo que é aumentado. Isso acontece porque o ângulo Q não é uma condição tão essencial assim para a formação dessa disfunção. Mas quando a gente olha para o ângulo Q, a gente tem aí, quando há o aumento do ângulo Q, a presença de uma força de lateralização da patela, que vai gerar instabilidade e que vai gerar um posicionamento inadequado na articulação patelofemoral, sendo um de múltiplos fatores que vão levar à dor patelofemoral ou até mesmo a famosa condromalácia patelar. Então, é importante entender que o ângulo Q, ele é um de múltiplos fatores e ele está associado exatamente a esse ponto de posicionamento entre cabeça femoral e acetábulo, que em mulheres vai ser mais agudo, em decorrência, né, determinado aí pela pelve, pelo posicionamento pélvico ser maior do que dos homens, aumentando esse ângulo de implantação e resultando aí em um aumento no ângulo Q. Qual que é a historinha, a liçãozinha que a gente tira disso? É que o posicionamento do fêmur em relação ao acetábulo vai interferir na articulação do joelho, sendo um dos fatores para a geração de dor anteromedial do joelho, dor patelofemoral, condromalácia patelar. Mas ao contrário do que se entendia há alguns anos atrás, isso não é a condição primordial. Ela é uma das condições associadas a outros fatores que vão levar à dor anteromedial do joelho. Quando a gente olha para patelofemoral, e a gente está falando bastante dela, porque o tema da aula de hoje é exatamente falar sobre patelofemoral. E quando a gente olha para patelofemoral, a gente tem que entender que existe um mecanismo de compressão da patela em relação ao fêmur que vai ser modificável ao longo do ângulo articular do joelho. Isso significa que quando existe maior tração no tendão patelar, isso vai resultar em maior força de contato da fêmuro-patelar, da patelo-femoral, e isso vai resultar em maior ocorrência de forças lesivas. Quando a gente olha para a compressão patelofemoral, a gente sabe que ali entre 120 e 135 graus, a gente tem um baixo contato da patela com o fêmur. E aí, conforme a gente vai aumentando ali o mecanismo de tração que eu estou dizendo, é a força de tracionamento para extensão, no sentido da contração do quadríceps. A gente vai tendo um maior aumento da compressão na patelofemoral. Então, entre 90 e 60 graus da extensão de joelho, ali partindo da flexão para a extensão, a gente tem maior quantidade
de força compressiva. E aí, nos últimos 30 graus, a gente tem menos compressão, porque aí o joelho, o quadríceps já está totalmente contraído. Então, o que eu quero dizer com isso? É que quanto maior for a capacidade do torque, do quadríceps em gerar torque, maior vai ser a compressão na patela femoral. Então, entre 60 e 90 graus ali da articulação do joelho, a gente tem uma maior capacidade de geração de torque no quadríceps. Isso significa que eu vou ter maior força compressiva na patela femoral. Enquanto quando o músculo estiver excessivamente alongado ou excessivamente contraído, a gente vai ter menos compressão na patela femoral. Quando que o indivíduo tem maior força compressiva? Quando ele executa movimentos que ele produz maior força, maior torque no quadríceps. Então, para a gente, é importante a gente saber qual que é o mecanismo que desencadeia a dor do seu paciente com disfunção patelofemoral. Então, pergunta para ele quais são os movimentos que desencadeiam dor. E, geralmente, esses movimentos vão estar associados aos posicionamentos de maior compressão da patelofemoral. Por exemplo, quando ele se levanta de uma cadeira ou quando ele faz agachamento na academia, geralmente são os mecanismos que os nossos pacientes relatam que sentem maior dor. E aí, quando a gente faz extensão completa, existe um repouso da patela em relação, repouso no sentido assim, uma baixa força compressiva na patela femoral. Então, quando a gente tem entre 90 e 60 graus, a gente tem maior força do quadríceps, e essa maior força do quadríceps vai aumentar a força compressiva na patela femoral. Por isso que teu paciente sente dor quando ele agacha, por isso que teu paciente sente dor quando ele se levanta de uma cadeira, ou quando ele realiza um salto na fase de aterrissagem. Então, quando a gente olha aí para a articulação patelofemoral, a gente, nos últimos anos, nos últimos 10 anos, se falava muito sobre a importância do vasto medial oblíquo. O que é o vasto medial oblíquo? As fibras oblíquas do vasto medial são fibras que possuem inserção direta na patela. E até mais ou menos 10 anos atrás se entendia que essas fibras elas tinham importância fundamental para a correção ou para o alinhamento patelar. Se atribuía o aumento do ângulo Q, por exemplo, à fraqueza do vasto medial oblíquo e a dor patelofemoral associada à fraqueza das fibras oblíquas do vasto medial. E entendia-se que, fortalecendo as tais fibras oblíquas do vasto medial, utilizando, por exemplo, feedback eletromiográfico ou posicionamentos articulares, se falava muito da importância de colocar uma bolinha, por exemplo, entre as pernas para recrutar adutores, ou direcionar os pés para fora quando se fazia um agachamento, para recrutar mais fibras oblíquas do vasto medial, para fortalecer essa musculatura, realinhar a patela e, consequentemente, melhorar a dor do paciente. Até que, mais recentemente, começou a se falar da importância do glúteo médio e da geração do tal valgo dinâmico. E isso a gente vai discutir um pouco agora durante a aula, né? Qual a diferença desses dois pensamentos e qual seria o pensamento mais adequado, né? Como que a gente reabilita, focando em vasto medial oblíquo ou focando em glúteo médio? Como que a gente direciona aí a nossa intervenção para a disfunção patológica? Então, quando a gente fala aí desses paradigmas, isso envolve o alinhamento de forças, a distribuição de forças na articulação do joelho. E a gente vai falar um pouco melhor sobre isso depois ao longo da aula, do que tange ao processo de reabilitação. Mas, basicamente, quando se fala aí da ação do vasto medial oblíquo, quando você tem um ângulo que é aumentado, você tem um direcionamento lateral de forças em relação à patela. E aí a força de direcionamento medial envolve aí o recrutamento do vasto medial oblíquo. E isso, em teoria, diminuiria o ângulo Q e a compressão patelofemoral. Já quando a gente olha para a ação do glúteo médio, a gente tem que entender que a ação do glúteo médio ela resulta ali em um aumento, por exemplo, do que a gente chama de valgo dinâmico, que é esse mecanismo em valgo do joelho, gerando uma disfunção na distribuição de sobrecarga.
aumentando, por exemplo, essa medialização do posicionamento do centro de pressão, do centro de gravidade, né? Uma distribuição inadequada ali do centro de pressão em relação a uma condição normal, que vai aumentar a força compressiva na região lateral e gerar estresse sobre as estruturas mediais do joelho, resultando aí em dor que a gente hoje em dia chama de forma até genérica, não mais de disfunção patelofemoral, como, por exemplo, dores anteromediais do joelho. E aí eu trago aqui um estudo de caso interessante de uma paciente que eu tive alguns anos atrás, que era uma moça, era uma menina de 17 anos, ela jogava de forma recreacional vôlei, e quando ela chegou no serviço de reabilitação, ela vinha com fortes dores na articulação do joelho, e essas dores elas aconteciam na região anteromedial. A paciente chegou a fazer uma ressonância magnética que mostrou ali sinais de inflamação e degeneração na femoropatelar, indicando o início de condromalácia. Foi dessa forma que veio o laudo. E uma lesão parcial nos ligamentos patelofemorais. Era muito nítido durante a avaliação que ela tinha uma instabilidade patelofemoral, uma hipermobilidade patelofemoral. Então, quando a gente olhava para essa paciente, era nítido que ela tinha uma instabilidade na patelofemoral. E essas dores, elas eram mais intensas quando essa paciente realizava movimentos de salto no treino de vôlei e ao se levantar de assentos e quando ela realizava agachamentos na academia, que é o clássico da patelofemoral. O paciente vai sempre te relatar, geralmente são pacientes até fisicamente ativos, bem condicionados, e que vão te relatar dor quando o cara está correndo, na fase que ele faz o impacto do pé com o solo, dor a hora que ele agacha, dor se o cara faz esportes com salto, a hora que ele salta, na hora que ele aterrissa, ele sente dor. Geralmente está associado a isso, que é o momento de produção daquilo que a gente chama de valgo dinâmico, que é um momento de produção daquela instabilidade na patelofemoral, que vai resultar no aumento de compressão na região lateral, dos côndilos laterais, e aumento de tensão no compartimento medial do joelho. Então, quando a gente olha para esse relato, dor anteromedial, que fica mais intensa quando realiza saltos, levanta de assentos ou realiza agachamentos, isso é o que a gente chama de síndrome da dor patelofemoral. É isso que a gente caracteriza como dor patelofemoral, ou hoje até de uma forma mais extensa, isso é denominado como dor anteromedial do joelho. E aí, quando a gente fala da síndrome da dor patelofemoral, da dor patelofemoral, ou das dores anteromediais do joelho, a gente tem uma vasta literatura que envolve aí a reabilitação desses pacientes. Como que a gente avalia? Avaliar, a gente precisa olhar o mecanismo. Pergunta para o teu paciente, quando que você sente dor? Olha naquele movimento se ele sente dor a hora que ele agacha, a hora que ele faz agachamento unipodal, a hora que ele salta, ou qual é a condição que potencializa, né? Então, a gente precisa entender um pouco melhor qual que é o mecanismo de lesão. Olha, nessa condição, se existe a formação do tal valgo dinâmico. E aí, se tem a formação do tal valgo dinâmico, a gente vai ter aí uma disfunção de glúteo médio. Para isso, para a gente saber como reabilitar dessa disfunção de movimento, a gente precisa olhar para as evidências. Vou trazer aí revisões sistemáticas de meta-análise, ensaios clínicos controlados, como a gente combinou lá no começo do nosso curso, dos últimos 5 anos, para a gente ver o que tem de atual, o que hoje, como hoje, é preconizada a reabilitação da dor patelofemoral. Então, aqui alguns estudos, né? Um deles, eu chamo atenção para essa revisão, se você tem um paciente com disfunção no joelho, ou se você atende muitos pacientes com disfunções no joelho, leia essa revisão sistemática da JOSPT, essa guideline sobre reabilitação no joelho. Ela é muito interessante, baseada em evidências, ela traz todo um suporte para a reabilitação desse tipo de disfunção, e ela é bastante recente, ele é um estudo que foi publicado em 2019. Então, antes de reabilitar, vamos entender algumas coisas que envolvem aí recomendações gerais que esse mesmo estudo traz para a avaliação do nosso paciente. Essa guideline, esse guia de recomendação para manejo de pacientes com dor patelofemoral, ele é bastante amplo, ele fala sobre
mecanismo lesivo, ele fala sobre diagnóstico, ele fala sobre condutas avaliativas e ele fala também sobre reabilitação. E aí, o que ele traz como recomendações gerais para a avaliação desses pacientes? Primeiro, é interessante você utilizar a escala visual analógica para entender a intensidade de dor do seu paciente. Mas também é interessante você usar escalas específicas, como, por exemplo, o Scoring of Patellofemoral Disorders. É uma escala que a gente tem traduzido e validada para o português brasileiro. Então, a gente tem acesso a esse instrumento avaliativo e a gente pode utilizar com os nossos pacientes. E é interessante para ver o impacto funcional, né? O quanto está impactando a funcionalidade do seu paciente aquela dor. Às vezes, dor não é o principal relato do paciente, às vezes, dor e perda de funcionalidade é mais fundamental ali para você entender um pouco o prognóstico, para você, inclusive, lá na frente, ver se o paciente atingiu os seus objetivos, do que efetivamente só a dor. Às vezes, é interessante você associar com escalas avaliativas de funcionalidade. Além disso, é importante que você faça testes provocativos da dor, que eu tinha acabado de comentar. Para avaliar teu paciente, pergunta como que a dor piora. Geralmente vai envolver aí agachamentos, teste de descida de degrau, ou os agachamentos unipodais. Olha nesses movimentos se ele produz aquele movimento que a gente chama de valgo dinâmico, que é a formação do joelho valgo enquanto esse paciente executa esses movimentos. E aí, faça avaliações de funcionalidade direcionado a esses casos, como, por exemplo, mobilidade patelar, força muscular do quadríceps, e aí eu chamo atenção. A gente está falando de força. Teste de função manual não mede força, mede função. Você quer medir força? Faça teste de 10 RMs com o seu paciente. Senão, você não está medindo força, você está medindo função. Qual que é o problema disso, Nise? O problema disso é você subestimar assimetrias de forças no seu paciente. Quando a gente faz teste de função muscular manual em nossos pacientes, principalmente em músculos fortes, como gastrocnêmio e quadríceps, a gente mensura ali o grau 5, ele mensura cerca de 40% da força do músculo. Então, se o paciente tem uma simetria de maior que 20% dentro do grau 5, você não está medindo isso. Você não consegue avaliar isso. Então, é extremamente importante que você utilize medidas de avaliação de força objetivas, quantitativas. Não dá para medir força com um parâmetro subjetivo. Subjetivo é teste de função muscular. Então, eu não posso usar isso. Eu uso isso na prática clínica, geralmente para saber se meu paciente é 4+. Se ele for 4+, para mim não interessa se ele é 5 ou 4. A partir do momento que ele é 4, ele vence resistência, ele vai fazer teste de força muscular, basicamente teste de 10 RMs, que é o mais fácil que a gente tem acesso na prática clínica, porque aí sim eu quantifico objetivamente a força do meu paciente. Depois quando a gente fala da avaliação, depois, para reabilitar, o que vamos fazer? A gente vai focar no VMO, nas fibras oblíquas do vasto medial, ou a gente vai focar no complexo posterolateral do joelho, do quadril. E aí, vou fazer exercícios em cadeia cinética fechada para recrutamento de glúteo médio, ou vou fazer exercícios resistidos para quadríceps? Não sou eu, Nise, que digo, mas essa revisão sistemática da JOSPT. Preferencialmente, utilize combinações de exercícios com foco no joelho e quadril. Não foque só em uma única articulação. Foque em quadril e foque em joelho. Foque em quadríceps e foca no complexo posterolateral do quadril, que envolve ali trato iliotibial e glúteo médio, além do glúteo máximo. Vou fazer exercícios em cadeia cinética aberta ou fechada, de acordo com a recomendação da JOSPT, tanto faz. Mas esses exercícios resistidos, eles devem ser iniciados o mais precocemente possível. Então, se você vai utilizar a cadeia cinética aberta, se você vai utilizar a cadeia cinética fechada para a reabilitação do seu paciente com dor patelofemoral, isso é indiferente. Isso não tem uma relevância tão importante quando, por exemplo, quando a gente faz reabilitação de reconstruções de ligamento cruzado anterior.
Para dor patelofemoral, tanto faz ser aberto ou ser fechado. Só que o mais precocemente possível devem ser iniciados esses exercícios resistidos. Então, o que hoje se sugere? Por exemplo, a terapia com oclusão, que você baixa a intensidade do treinamento. O que se sugere? Iniciar o mais precocemente possível. O paciente tem dor mínima durante o exercício resistido. Isso não exacerba o quadro. O paciente já tem amplitude de movimento. Geralmente, eles têm amplitude de movimento funcional. Trabalha resistido com esse seu paciente. Inicie exercícios resistidos o mais precocemente possível. Se vai ser aberto, se vai ser fechado, tanto faz. Posso usar taping patelar? Sim, para alívio de dor em fase inicial. Aqui no vídeo embaixo, eu vou deixar disponível a aula para vocês. Vocês podem até assistir depois o vídeo, um videozinho ali de uns 2, 3 minutos. Ele está mostrando como faz o taping de McConnell, que é um taping para reposicionamento patelar. Então, ele vai ali fazer uma tração na patela para que a patela não gere o valgo e essa patela se mantenha alinhada enquanto o atleta faz ali os movimentos que geram o valgo dinâmico. Então, é um taping de reposicionamento patelar. Essa é a técnica de McConnell, mas se você usa, por exemplo, aquela técnica de bandagem Y, que a gente usa bastante, por exemplo, quando a gente usa bandagem elástica, se você usa bandagem fixa, isso não é tanto. A técnica não é o grande problema aí. O grande problema é que você não pode utilizar isso em fases mais tardias. O efeito disso é apenas para alívio de dor em fase inicial. Pode sim indicar para o seu paciente a realização de taping patelar para reposicionamento da patela quando o teu paciente está com bastante dor e em fase inicial de reabilitação. E órtese? Posso prescrever? Aquelas joelheiras, né, que a gente geralmente vê o paciente chegando na clínica, no consultório. E segundo a revisão da JOSPT, não traz nenhum benefício clínico ao paciente a utilização desse tipo de órtese semirrígida, mesmo aquelas que possuem aí o orifício para posicionamento patelar. Já quando a gente fala do uso de palmilhas, a resposta é sim. As palmilhas elas devem ser indicadas quando o paciente possui uma pronação excessiva do pé e principalmente quando ele tem um relato de dor, quando ele caminha ou corre. Então, o uso de palmilhas, aquelas palmilhas realizadas para correção de passada, são indicados para paciente com dor patelofemoral. Então, a gente sabe que a pronação excessiva também vai aumentar, também vai deslocar o centro de gravidade, no mesmo sentido que o valgo dinâmico desloca, aumentando ali a força de estiramento, a tensão nas estruturas do complexo medial, anteromedial do joelho. Então, é interessante você fazer a correção dessa pisada pronada do paciente. Então, aí se faz utilizando avaliações baropodométricas ou a própria podoposturologia, e por isso é algo que é interessante que seja feito com um profissional habilitado para realizar esse tipo de avaliação e esse tipo de conduta, né? Não é pedir para o paciente ir lá pegar aquela palmilhinha que vende ali na cirúrgica da esquina. É ir com um fisioterapeuta que trabalha com baropodoposturologia ou podoposturologia especificamente, para que ele conduza a avaliação e a prescrição individualizada da palmilha. Aí funciona. O que mais você deve fazer com o seu paciente? Retreinamento, terapia com restrição de fluxo sanguíneo e orientar. Pode, mas Nisso, o que é esse retreinamento da corrida? Se fala muito em não retreinar corrida. Você só retreina a corrida se teu paciente tiver uma queixa. Se teu paciente for sintomático. Se o cara corre torto, dentro daquilo que a gente chama de padrão normal de corrida, e ele não sente dor, você não tem que mexer nisso. E o próprio retreinamento de corrida, ele é feito para, muitas vezes, atenuar disfunções. Mas você tem que fazer isso com muita cautela, principalmente em atletas de alto desempenho, porque isso pode mudar desempenho. Então, o retreinamento de corrida, ele traz como uma conduta que pode ser realizada. A terapia com restrição de fluxo sanguíneo, que mostra aí na foto, é super interessante. A gente consegue iniciar exercícios resistidos com baixa intensidade e ter as mesmas respostas fisiológicas adaptativas
do que treino em alta intensidade. O paciente responde bem, responde rápido, e eu consigo iniciar precocemente o exercício resistido e orientar o paciente, orientar em relação ao uso de calçado adequado, orientar em relação a condições como, por exemplo, o fortalecimento que ele deve fazer em casa, enfim. A gente entende a dor patelofemoral aí como uma disfunção multidimensional. Então, a orientação do paciente, ela vai ser importante. E o que você não deve fazer isoladamente? Não deve fazer dry needling isoladamente e nem o biofeedback. Existem alguns estudos que mostram que usar o dry needling associado, por exemplo, a técnicas de exercício, ou biofeedback associado ao exercício, ele pode até ajudar para diminuição de dor, no caso do dry needling, e para melhora da função muscular, no caso do biofeedback. Mas, isoladamente, como única técnica de intervenção, você não deve tratar seu paciente assim. Então, você pode usar o dry, você pode usar o biofeedback. A gente ainda tem poucas informações de baixa qualidade sobre a efetividade dessas técnicas. Mas você sempre, se você for usar, você sempre deve associar com aquilo que a gente sabe que funciona, que é exercício. E o que você nunca deve fazer? O que você nunca deve fazer? Usar eletrotermo. A revisão ela é bem categórica. Você não deve usar eletrotermofototerapia, ultrassom, laser, para a reabilitação desses pacientes. Eu acredito assim, você usa correntes analgésicas se teu paciente está com muita dor. Chegou ali, você não consegue fazer nada. Você usa eletroestimulação quando o teu paciente precisa de um feedback importante ali, uma estimulação sensorial importante ali para conseguir recrutar um quadríceps que está muito mal ativado, muito bem inibido. Mas de outra condição, a gente não vai usar eletrotermofototerapia. Não tem resultado. Isso não sou eu, Nise, que digo. Isso é a recomendação clínica da JOSPT. E aí você vai perguntar assim, legal, aprendemos dor patelofemoral, mas eu quero saber de LCA, o famoso, o nosso grande inimigo, o ligamento cruzado anterior. O ligamento cruzado anterior, eu vou fazer uma aulinha, e já já eu posto para vocês, bem interessante, sobre reabilitação de ligamento cruzado anterior. Então, fica para a próxima, a gente vai falar sobre reabilitação dos pacientes com lesões de ligamento cruzado anterior, cirúrgico e não cirúrgico. Dessa aula, o que você leva para casa, que quando a gente fala de dor patelofemoral ou dor anteromedial do joelho, a gente tem que entender que isso é uma disfunção multifatorial. São diversas causas que vão resultar naquela condição do paciente. Que geralmente, a redução da força dos músculos do quadril, em particular, complexo póstero-lateral, que faz parte ali do core, envolve ali músculos que compreendem o famoso core, estão associados a essa disfunção. O que a gente não sabe 100% é se isso é etiologia ou se é sintoma, mas a gente sabe que existe uma importância funcional relevante aí da fraqueza, em particular do glúteo médio, para a produção ali da dor patelofemoral. Exercícios resistidos para vasto medial oblíquo, quadril, core, possuem efeitos semelhantes na redução de sintoma e dor. Então, eu faço terapia combinadas. Fortaleço o quadríceps, fortaleço o quadril, fortaleço o core. E quando a gente olha para a cadeia cinética fechada ou aberta, ambas possuem a mesma efetividade. Então, tanto faz o tipo de exercício que eu vou utilizar. Em modalidades terapêuticas, como eletrotermofototerapia, não devem ser utilizadas no tratamento desses pacientes. Então, para a próxima aula, a gente vai falar sobre lesões ligamentares. Então, até a próxima!